O Grande Labirinto, de Fernando Savater. Editora Planeta do Brasil. Selo Planeta Jovem. Tradução Sandra Marta Dolinski. Ano 2006. Todos os direitos dessa edição reservados à Editora Planeta do Brasil Ltda. Sinopse. Algo terrível está acontecendo no estádio. As pessoas que vão até lá presenciar o chamado Jogo do Século não tornam a sair, apesar de já estarem há mais de uma semana presas. E umas figuras monstruosas ocupam o campo. Fisco e Raiko, Sara e Arno têm de tentar resgatar seus aparentemente enfeitiçados familiares. Para isso, precisam reunir as 8 letras de uma palavra-chave que ignoram e viajarão por mar e terra para consegui-las, e até mesmo pelo mundo subterrâneo. Terão a oportunidade de conhecer Dom Quixote e Sherlock Holmes, visitarão Praga, Veneza, Paris, navegarão com Simba e discutirão sobre o amor e a morte com um fantasma em seu palácio enfeitiçado. Depois, voltarão para travar a batalha definitiva com seu inimigo implacável que se alimenta de almas descuidadas. A Mica Fernandes que voltou e a Elsa Opel sempre presente. Nunca encontramos o Graal. Os relatos não eram verídicos. Somente a fadiga dos caminhos acompanhou aos que se aventuraram. Mas, se esperavam histórias, o que seria de nosso viver sem elas? Nada foi resolvido. Poderíamos ter ficado em casa. É que somos tão inquietos. Porém, concluída a viagem, sentimos que em nós, não mais reféns da esperança, havia nascido outra têmpera. Rafael Canedas, La Busqueda. Capítulo 1. O Paraíso de Pantaleão. Enquanto iam pela rua a caminho da livraria, Fisco e Raiko faziam de conta que eram astronautas recém-chegados a um mundo desconhecido e previsivelmente hostil. Cuidado, à sua direita, tem um monstro muito estranho com uma espécie de morcego enorme e preto, preso por uma pata no alto. Pode ser perigoso. Espere, vou consultar nosso informador universal portátil. Conectando. Não se preocupe, ele não morde. Chama-se guarda-chuva. O monstro? Não, cara, esse negócio que parece um morcego. Veja, no alto dessa árvore, sem galhos, há um olho vermelho. Caraca, agora o olho pisca e nos olha com outro amarelo. E essas tartarugas gigantes que passam em disparadas, soltando rugidos. Que feras! São muitas. Deve ser um rebanho em debandada. Cuidado, afaste-se do caminho delas. Atenção, o olho da árvore agora é verde. Essa árvore, em vez de pássaros, tem olhos coloridos. Veja, o rebanho de tartarugas, ou serão estegossauros. Parou. O que estão esperando? Não tenho ideia, mas podemos aproveitar para tentar desviar delas correndo até lá na frente. E se estiverem à espreita e nos atacarem? Que nada, temos que arriscar, mas depressa, hein? 1, 2, vamos lá! E atravessaram a rua correndo, morrendo de rir. Ou melhor, vivendo de rir, porque quanto mais Fisco e Raiko riam, mais vivos estavam. Que idade tinham? Pois a verdade é que é difícil detectar isso com um simples olhar. Os garotos de agora crescem tanto. Com certeza, não menos de 13 anos. Mas de jeito nenhum, mais que 14. Raiko parecia um pouco mais velho, mas é porque era mais corpulento, todo atleta. Muito moreno, porque um de seus avós ou bisavós era do Caribe e lhe havia legado um tom de mel na epiderme. E um cabelo de azeviche brilhante. Fisco, por outro lado, era menor, quase loiro, todo fibra energética e grandes olhos curiosos. Sempre eram vistos juntos, no pátio da escola, na rua, no cinema, e tanto compartilhavam os lanches quanto os segredos. Também suas inquietudes, porque apesar de seu ânimo brincalhão, e até sem vergonha, era difícil ver em seus rostos outra expressão que não o sorriso amiúde satírico. Dir-se-ia às vezes que dividiam a chave de um quarto escuro e íntimo no qual ouvia-se o rebuliço de coisas estranhas, ameaçadoras. Encaminhavam-se agora à livraria de Dom Pantaleão, quase como toda tarde ao sair da aula, mas desta vez não iam apenas fazer uma visita.
procuravam conselho, se possível, ajuda e, de qualquer maneira, cumplicidade. A loja chamava-se O Poço e o Pêndulo, porque um dos ídolos de Dom Pantaleão, que tinha muitos, provavelmente um para cada dia do ano, e todos eles escritores, era Edgar Allan Poe. O Poço e o Pêndulo era uma gruta enorme, alta e estreita, como uma igreja gótica, forrada de livros até o teto. Os que estavam nas prateleiras mais altas mal eram visíveis, como esses picos de montanhas que desaparecem entre as nuvens, e só era possível chegar até eles por meio de uma escada dessas que os bombeiros usam, que corria de um extremo ao outro da parede, balançando sobre trilhos que rangiam. Na estante da parede à direita de quem entrava no local, havia uma espécie de guarita ou quartinho minúsculo, onde mal cabiam 2 ou 3 pessoas em pé, se fossem magras, e espremendo-se, fechada por uma porta de vidro fosco. Como não parecia servir para nada imaginável e ninguém nunca entrava lá, o que iria procurar nesse buraco? Intrigava muito Raico e Fisco. Dom Pantaleão chamava esse estranho canto de O Labirinto das Sereias, o que deveria ser outra homenagem a algum escritor, para eles desconhecido. De vez em quando, parecia prestes a contar-lhes algo misterioso que havia ocorrido lá, para depois pensar melhor e mudar de assunto. Certo dia, começou a murmurar, olhando pensativo para a porta de vidro fosco. Aquele gato, diacho de gato, pois... Depois assobiou entre dentes e calou-se. 5 minutos depois, pôs-se a contar-lhes o argumento de um romance de espionagem muito bom que acabara de ler. Do labirinto e do gato, nem mais uma palavra, de modo que os rapazes tiveram de se contentar com conjecturas mais ou menos fantásticas sobre esse canto aparentemente inútil. Ou teria alguma utilidade secreta? Mesmo que não o expressassem em voz alta, tanto Fisco quanto Raico compartilhavam, havia muito tempo, um desejo quase inexplicável: trancar-se algum dia nesse estreito quartinho e esperar, para ver o que acontecia. Aconteceria alguma coisa? No centro da loja havia uma grande mesa meio capenga pelo peso de montes de livros e revistas que Dom Pantaleão chamava de As Novidades, embora, na verdade, parecessem sempre mais ou menos os mesmos, e atrás dela sentava-se o orgulhoso livreiro, em uma cadeira de madeira com um espaldar alto que parecia roubada do coro de alguma igreja. À sua esquerda, montado em um poleiro, estava o louro volumoso e velho, de malévolos olhos amarelos, que, quando se agitava muito, perdia algumas penas, e que não parava de resmungar refrões e versos pouco compreensíveis. Dom Pantaleão chamava-o de Sêneca. Não é preciso esclarecer que é homenagem a outro de seus muitos autores favoritos. De vez em quando, perguntava-lhe algo, momento que Sêneca escolhia para guardar um digno e quase ofendido silêncio, embora o resto do tempo não parasse de tagarelar. E costumava fazê-lo, procurando rimas que não o teriam feito passar vergonha em nenhum concurso de poesia. Os 2 garotos eram apaixonados por livros, porque lendo multiplicavam sua vida e descobriam com a imaginação novos sentimentos, aventuras e emoções. Para eles, abrir um livro era como beber um elixir mágico que os transformava em seres desconhecidos. Era uma sensação frequentemente inquietante, porque de repente parecia que haviam trocado de alma. Também por isso mesmo apreciavam o Poço e o Pêndulo, pois a livraria era ao mesmo tempo acolhedora e surpreendente, como uma lareira que encerrasse selvas inexploradas e mares tenebrosos. Mas gostavam principalmente do próprio Dom Pantaleão, com sua grande barriga, suas enormes costeletas grisalhas, cuja abundância pilosa compensava a calva do bom homem, e seus pequenos óculos, que tinham apenas meia lente na parte inferior, não paravam de escorregar nariz abaixo, e seu dono ajustava-os a todo momento para não perdê-los, enquanto lançava por cima deles olhares maliciosos que sempre sugeriam algo, além de que suas palavras revelavam. Dom Pantaleão adorava falar com eles sobre qualquer coisa, principalmente livros, claro, mas também viagens, que talvez houvesse feito quando era jovem ou somente houvesse lido, animais que viveram há milhões de anos,
embora provavelmente ainda se escondessem nas profundezas do mar. Batalhas terríveis e coisas enigmáticas como o tempo, a justiça e a morte. Também sobre amores, frequentemente infelizes, mas sempre invejáveis, cujo relato, um tanto confuso, costumava acabar suspirando. Mas o que é que vocês vão entender disso? Os rapazes aborreciam-se um pouco quando, nessas ocasiões, tratava-os como crianças, depois de considerá-los, para todos os efeitos, pessoas adultas um momento antes. Além do mais, tinham certeza de que, em certos aspectos, embora houvessem vivido muito menos, tinham experiências e sabiam de aventuras que o enclausurado livreiro nem sequer suspeitava, e Dom Pantaleão era especialmente orgulhoso de seu sonoro nome. Pantaleão, e soltava um assobio entre dentes, com o qual costumava expressar quase tudo: admiração, respeito, surpresa e até mesmo alarme. Um nome imponente, não? Tem o rei das selvas como brasão. Reparem, quando estamos ao ar livre, todos os sons que ouvimos vêm de um ou outro lugar, todos menos 3, que quando retumbam parecem chegar de todos os lugares ao mesmo tempo e nos envolvem com sua majestade. O estrondo dos canhões, o tilintar dos sinos e o rugido do leão. Não é impressionante? Em grego, panta significa todo, de modo que o leão de meu nome é o leão total, o leão absoluto, ou seja, talvez um leão que nos espanta. Desse entusiasmo onomástico, Dom Hilarion, seu irmão mais novo, encarregado das contas da livraria, costumava debochar resmungando. Era muito magro, ou melhor, estreito, e andava sempre um pouco de lado, como os caranguejos. Seu principal assunto de conversa era queixar-se dos poucos ganhos e augurar a ruína que os esperava em curto prazo por culpa dos pássaros que, segundo ele, Pantaleão tinha na cabeça. Passarinhos, grunhia. Este homem, na sua idade, ainda tem a cabeça cheia de pássaros. E estamos fritos. Acabaremos pedindo esmola. Vocês vão ver. Então Fisco e Raico olhavam para o louro Sêneca, como se fosse o único inquilino ao lado da cabeça de Dom Pantaleão que havia decidido vigiá-lo do lado de fora. Quase sempre os dois rapazes chegavam ao Poço e o Pêndulo como uma ventania imprevisível, encrenqueiros e curiosos, e Dom Pantaleão recebia-os com uma solene cordialidade, como hóspedes de honra em seu paraíso, embora, como indicava com amargura seu irmão, o contador, costumassem gastar pouco na loja, mas essa tarde estavam menos brincalhões e um tanto mais melancólicos que de costume, o que não podia passar despercebido. Parece que alguém por aqui tem preocupações e não me conta, observou Dom Pantaleão, praticamente assim que chegaram. Os dois garotos olharam-se de soslaio, deram de ombros e Raico pigarreou um pouco. Depois soltou, como se não lhe desse importância, este pequeno relato. Quando víamos para cá, cruzamos com um grupo de gente, 10 ou 12 pessoas, quase todas mais velhas. Usavam lenços de seu time, gorros com suas cores, buzinando e assobiando. Essas coisas. Estavam muito animados, apressando-se, indo ao estádio, claro. Pareciam crianças pequenas, crianças podres. Perguntaram-nos se queríamos ir com eles. Ora, que simpáticos, não? Comentou um tanto reticente Dom Pantaleão. Demais, resmungou um Raico. Mandamos que fossem catar coquinho. Rapaz, também não é para tanto, censurou o livreiro, que evidentemente estava à espera de mais detalhes. A boa gente tem direito de se divertir. A seguir, Fisco decidiu falar. Bom, a verdade é que, você sabe, meus pais e o tio dele continuam sem sair do estádio. Estão há mais de uma semana lá. O pior de tudo, acrescentou Raico, com um tom irritado, não é que não saem, mas que, pelo visto, nem se lembram de sair, ou pelo menos, não se lembram da família que deixaram do lado de fora. Dom Pantaleão suspirou um assobio e limpou os óculos na manga de seu jaleco. Finalmente chegava ao centro do assunto que preocupava os rapazes, e Dom Pantaleão começava a compreender que não lhes faltava boas razões para estarem quietos. Mas vocês falaram com eles? Estão bem?
Devem ter dado alguma explicação. Eu falei com minha mãe há 2 dias por telefone, afirmou o Fisco. Consegui localizá-la depois de muito insistir, porque estão com o celular desligado quase o tempo todo. Disse-me que estavam ótimos e que não comesse hambúrguer toda hora, que me comportasse bem e que não a distraísse, porque o jogo estava muito interessante. O jogo? Mas vocês estão lá há mais de uma semana? E além do mais, ela sempre detestou futebol. Com efeito, o assunto era bastante estranho, e não só que dizia respeito aos familiares de Fisco e Raiko. Depois que a nova direção assumira o estádio e anunciara o jogo do século, muitas pessoas da cidade haviam se instalado na quadra desportiva e não davam mostras de querer voltar para casa. Evidentemente, a direção considerava isso um sucesso, que proclamava pela televisão e pelo rádio, a partir do que cada vez mais curiosos apressavam-se em buscar um lugar nesse grande espetáculo. E lá ficavam, um dia após o outro. Pelo visto, o jogo do século ia durar exatamente isso, um século. Dom Pantaleão recebera algumas notícias e rumores sobre essa situação, embora não lhes houvesse concedido toda a atenção que mereciam. Nunca sentira muita simpatia pelo campo de futebol, o que considerava quase um adversário pessoal dele, de seus gostos e de sua livraria. Mas agora as coisas haviam mudado de tom. Antes, o estádio o desgostava, embora assumisse isso como um desafio e aceitasse que cada um tem direito às suas manias. Agora, principalmente vendo a angústia de seus jovens amigos, começava a assustar-se. Pressentia que lá acontecia algo além de gols e pênaltis. Algo pior e mais intrincado. Algo que, cedo ou tarde, teria que enfrentar. Com força, com coragem. Mas ele se sentia velho, cansado. De seu passado, chegavam-lhe correntes de susto que amarravam seu presente até a impotência. Deviam ser aqueles jovens, mas não eram justamente jovens demais? Mas que direito tinha ele para empurrá-los a aventuras para as quais não se sentia pessoalmente capaz? Depois de pensar um momento, o livreiro tomou uma decisão e aconselhou em tom grave. Pois, se eles não saem, parece-me que não terão mais remédio que ir buscá-los. Os rapazes voltaram a olhar-se, inquietos. Embora tivessem ido à livraria esperando resposta à pergunta que precede todas as façanhas e todos os desastres, o que fazer, não os entusiasmava muito o plano que lhes propunha, e que no fundo sabiam desde antes que era o único possível. Enquanto davam voltas no assunto, tentaram fazer-se de desentendidos. Buscá-los? Dentro do estádio? Pois é, claro, onde mais? Dom Hilário interveio, resmungando. Os garotos não têm por que tornar-se guardiões dos mais velhos. É uma chatice e uma falta de respeito, por sua idade e inexperiência. Não entendem suas responsabilidades nem suas diversões. Mas seu irmão discordava dessa opinião. Ao contrário, Hilarion, deixe de lugar comum. Parece-me que todas as relações humanas têm sempre algo de recíproco. Os adultos cuidam dos menores, mas também os pequenos protegem seus protetores à sua maneira. Além do mais, ninguém é totalmente adulto, e sempre precisamos de uma mão alheia para salvar-nos, mesmo sendo uma mão menor ou mais inexperiente. O que acontece é que os mais velhos nunca pedem ajuda às crianças por pura vaidade, ou por medo de que possam nos substituir cedo demais, e por isso acontece o que acontece. Dom Hilário resmungou. Passarinhos, passarinhos na cachola. Enquanto isso, Fisco e Raiko continuavam ruminando os prós e contras do desventurado assunto. Sem dúvida, estavam preocupados com seus familiares, mas talvez tanta angústia fosse, no fim das contas, injustificada. Se eles diziam que estavam se divertindo, por que não acreditar e acabou? O contrário seria imitar aquele escoteiro que, para fazer uma boa ação do dia, insistia em fazer com que o cego, que não queria trocar de calçada, atravessasse a rua. Além do mais, não tinham vontade de aguentar nenhum interminável jogo do século por causa da parentela. Apesar de que, no fundo, havia outra coisa que os alarmava, talvez muito mais. Entraremos facilmente, mas conseguiremos sair? Porque os outros que entraram antes não querem sair.
Se o que acontecia naquela quadra fosse um insuportável tédio, ruim, mas e se gostassem e nem sequer tentassem voltar para casa? Pior ainda. Como se lhes adivinhasse o pensamento, Sêneca recitou com sua voz gasta e um tanto perversa. Vai do voluntário à armadilha, o esperto não reclame se não der certo. Eles continuavam se perguntando, dentro de suas cabeças com os lábios apertados. E se não sairmos? E se não quisermos sair? Não diziam em voz alta, mas cada um sabia o que o outro pensava. Apesar de tudo, também sabiam o que fariam. Despediram-se pouco depois do velho livreiro e saíram à rua. Então, vamos? Perguntou Fisco. Pois, que remédio? Respondeu Raico, fazendo uma cara de espanto exagerada, tipo o zumbi, que fez seu amigo rir. Quando saíram da loja, Dom Pantaleão sentiu-se culpado por vê-los encaminharem-se para onde ele não iria por nada neste mundo, e porém era necessário que alguém se atrevesse. Sempre é preciso que alguém se atreva, ou estamos todos perdidos.